Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre sua vida, sobre sua casa, nessa manhã de domingo, dia do Senhor. Que bom estarmos novamente juntos para adorar a Deus. Olha, nós estamos em viagem, eu e minha família, mas graças a Deus pela internet, que estamos aqui na casa do meu sogro e podemos transmitir o culto daqui. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Daqui a pouco, o pastor Manuel estará trazendo uma mensagem de Deus para o nosso coração. Mas eu quero iniciar o culto nessa manhã lendo alguns versículos do Salmo 96, que diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todos os moradores da terra, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação dia em dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais tremendo do que todos os deuses. Amém. E nós estamos aqui nessa manhã para louvar o Senhor, para anunciar as maravilhas de Deus. Quero convidá-lo à oração. Logo após estaremos cantando ao Senhor, louvando a Deus com algumas canções. Então feche seus olhos e vamos orar. Deus querido, muito obrigado por essa manhã tão maravilhosa que o Senhor nos dá. Domingo, dia do Senhor. Dia que nós, ó Deus, separamos para o louvor e para a tua adoração. Que o Senhor, ó Deus, esteja conosco, que o Senhor nos dê graça, que o teu Espírito, ó Deus, nos conduza à adoração e que o Senhor, nesta manhã, venha renovar as nossas forças, dá-nos a tua paz e fortalecer a nossa fé. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém e amém. Vamos louvar a Deus. Eu serei, mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei, mas olha pra mim, Senhor. Eu serei, mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei, mas olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim, Senhor. Preciso, olha pra mim, pois eu preciso do seu olhar. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso, e eu preciso do seu olhar, do seu olhar, do seu olhar.
mim. Senhor, Ele está olhando sim. Olha pra mim, pois eu preciso de seu olhar. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Que bênção. Estamos juntos mais uma vez nessa manhã, nessa EBD. Eu sou grato a Deus por esta oportunidade que Ele me concede. Muito contente de estarmos mais uma vez juntos para estudarmos a palavra de Deus. E saber que esta igreja que tem abençoado a minha família, a família pastoral, a minha filha, pastor Robson, e os meus netos, que vocês continuem abençoando essa família e todas as famílias pastorais que passaram nessa igreja, que Deus sempre, com certeza, irá abençoar vocês como tem abençoado. Eu quero convidar vocês para abrir a palavra de Deus comigo num texto em que vai ser o estudo nesta manhã, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 1. E diz assim a palavra de Deus: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Eu queria que você curvasse a sua cabeça agora e orasse comigo e pedisse ao Senhor que te visitasse nesse momento e falasse no seu coração. Ó Deus e Pai, mais uma vez nós te invocamos e pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós e perdoe os nossos pecados. E nós imploramos, Deus, para que o Senhor se manifesta, dando-nos sabedoria a cada um de nós, que ao ouvirmos esta palavra, possamos sermos impactados e mudarmos assim de vida e praticarmos com todo zelo algo que agrada ao Senhor. Em nome de Jesus, pedimos ao Senhor estas bênçãos. Amém? Queridos, alguns anos atrás, eu tive a infelicidade de presenciar dois homens irados na cidade de Santa Cruz do Capibaribe, em Pernambuco. Vocês, talvez muitos já puderam presenciar isto aí. Quem já presenciou vai concordar comigo. É coisa horrível você estar ao lado de pessoas iradas. Foi um momento difícil e de agitação naquele momento para todos que estavam ali em volta. Uma briga horrível. Esse texto, ele fala de ira. Ele fala de uma ira de uma pessoa. Mas é o contrário. Interessante que ele fala de uma ira de uma pessoa que é amor. Uma pessoa que nos ama de fato e de verdade. Nos ama com um amor incondicional. Essa é a diferença desse texto de um homem irado e de uma pessoa irada que nos ama. E eu queria então falar algo sobre isto nesta manhã com os irmãos. Veja bem que a ira de Deus, ela é justa. Mas, pastor, como é que a ira de Deus é justa? A ira de Deus, ela é justa por causa da forma injusta em que nós relacionamos com a verdade. A ira de Deus, ela é justa da maneira em que você se relaciona com aquilo que Deus nos proporciona para que nós possamos fazer e nos exige que nós façamos para que Ele seja louvado, para que Ele seja glorificado. Essa é a diferença, irmãos.
A ira de Deus, ela se revela do céu contra toda a impiedade. E é interessante aqui, irmãos, a impiedade dos homens, a prática da injustiça, ou melhor, a prática do pecado do homem contra aquilo que provoca a ira e aquilo que Deus gosta ou deseja que façamos. A justiça de Deus se revela no Evangelho. Se você olhar no verso 17, a ira de Deus se revela do céu contra a maneira que os homens tentam sufocar a verdade. Mas uma das coisas que nós precisamos entender, meus queridos, é que nós temos a maneira de revelar a nossa verdade, e a nossa verdade não é sempre a verdade de Deus, ou às vezes nós somos contra até a verdade de Deus. Então esta é uma das causas da ira de Deus se revelar contra nós, aos homens, e os homens que com certeza ele tem a sua maneira de interpretar ou tratar a verdade de Deus. É isto que muitas das vezes nós precisamos cuidar e termos um zelo muito grande daquele jeito que às vezes você pensa ou eu penso. Por isso que eu gostaria que sempre quando nós orássemos, pedisse ao Senhor que nos desse sabedoria para que compreendêssemos de forma correta as verdades de Deus. A segunda coisa, meu querido, que eu queria que nós pudéssemos entender nesta manhã, é que a ira de Deus, ela é justa. A ira de Deus é justa, sabe por quê, meu querido? Porque o homem jamais poderá dizer que ele é inocente. Jamais. Alguns anos atrás, eu fui vizinho de um senhor numa cidade próxima a Governador Valadares. E eu tentando evangelizar aquele senhor, ele olhou para mim e disse o seguinte: o senhor acha que Deus, o senhor fala que Deus é bom, que Deus é amor, e realmente eu entendo que Deus é amor, o senhor acha que ele vai deixar que eu vou para o inferno? O senhor acha que ele vai me mandar para o inferno? Lógico que não. Lógico que Deus não manda ninguém para o inferno. Ele não terá ninguém como inocente. Sabe por quê, meu querido? O verso 19 a 20 responde essa questão. Respondem. Por quê? Porque Deus se manifestou e se manifesta na vida do ser humano em todas as áreas da vida. Quando você olha ou quando você vê algo interessante, você pode saber que ali está algo que Deus fez. Quando você olha para uma planta, nós não somos deístas, mas a planta é um resultado ou é algo que Deus fez. Quando você olha para as águas, quando você olha para a sua casa, quando você olha para a sua esposa, para o seu filho, quando você olha para o seu pai, ali você percebe que está a manifestação de Deus. O Evangelho, através da sua criação, revela o que Deus fez. E ninguém, então, tem o direito e terá o direito de dizer que não conhece a Deus, ou nunca ouviu falar de Deus.
E é sobre esses e sobre aqueles que praticam injustiça que a ira de Deus se manifesta. Sobre a rejeição da verdade. Tudo isto é uma conspiração contra Deus. Quando o homem então deixa de ver Deus na criação. Eu fico olhando você que anda, nós que andamos pelos campos, você pega uma semente, coloca ela numa cova, um grãozinho, e ela se multiplica, ela nasce, cresce. E você pega, vamos dar aqui um exemplo do milho. Você pega um grão e ele se transforma em quantos grãos? Aí você vê o que Deus fez. Agora, o que eu acho interessante é que Deus continua fazendo. Ele fez e continua fazendo através de você, Ele faz através de você, Ele faz através de mim. Através da inteligência que Ele deu ao ser humano. Então, quando você olha para a natureza, você percebe a manifestação de Deus, você percebe os feitos de Deus. Então, quando você diz que não aceita e que não entende nada sobre Deus, porque ninguém nunca falou com você sobre Deus, você não tem o direito de dizer isto. Não tem o direito. Mas sabe por quê? Muitas das vezes nós não gostamos de obedecer muito a Deus. Não gostamos de estarmos atentos aos ensinamentos da palavra de Deus. Por causa do nosso egocentrismo. Nós gostamos de entender muito bem as coisas que nos faz bem e nos traz ou nos proporciona alguns resultados. E aí entra aquela questão. Nós achamos e queremos que Deus nos entenda ao invés de nos entendermos a Deus. Nós queremos agora que Deus faz o que nós queremos, que Deus nos abençoa, naquilo que nós queremos sermos abençoados, mas não queremos fazer aquilo que é a vontade do Pai e aquilo que Deus nos exige que façamos. Esta é a diferença, irmãos. Essa é a questão da verdade, o porquê às vezes você não entenda e você não sabe, mas Deus está irado com você. Mas uma outra questão sobre a ira de Deus. Deus é justo. Por que que Deus é justo? Deus é justo, sabe por quê, meu querido? Porque o homem não expressa Deus. O culto que lhe é devido está no verso 28. Essa é uma questão talvez mais séria. Diz o verso 28, porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança de imagens de homens corruptível. Muitas das vezes, irmãos, nós estamos provocando a ira de Deus.
ou estamos adorando um Deus que está irado contra nós? Simplesmente porque você quer adorar um Deus do seu jeito, da maneira que você arquitetou ele no seu consciente, na sua mente. Você acha que Deus é obrigado a te abençoar naquilo que você quer ser abençoado. E essa não é a verdade. Essa não é a verdade. A ira de Deus acende contra nós quando nós expressamos a maneira distorcida de adorar o nosso Deus. Distorcemos a verdade. Quero um exemplo. Deus está em todos os lugares. Mas no momento que você sai da sua casa, no momento que eu saio da minha casa, estou aqui na EBD, estudando a palavra do Senhor, eu venho com um propósito único e exclusivo de estudar a palavra e crescer na graça de Deus, no conhecimento dessa palavra. E melhorar o meu comportamento como homem, cidadãos dos céus. Mas ao contrário, às vezes eu saio de casa e venho para essa BD simplesmente para bater o cartão, para dizer que eu fui à escola dominical. E às vezes simplesmente eu venho porque é um ambiente gostoso, é um lugar de eu encontrar com os irmãos e estarmos juntos conversando. Eu estou tirando o foco, eu estou colocando as coisas de forma totalmente errada. Esse é um dos problemas. Eu tive uma senhora, esposa de um diácono meu. Essa senhora com 82 anos. Ela dizia assim: pastor, eu amo ir na EBD. Mas quando eu não vou, porque eu não estou muito bem. Porque quando eu sento ali, quando o senhor está falando, ou o professor está lecionando, eu detesto levantar. Enquanto não encerra, eu não levanto para ir ao banheiro. Quando o senhor vê que eu não venho, é porque eu não estou muito bem. Às vezes eu tenho que levantar e ir ao banheiro. E eu não acho isso correto. Eu não aguento, eu fui ali, ou eu estou aqui nesse lugar para aprender algo. Eu quero crescer. Eu quero receber algo de Deus. Ao contrário de muitos que às vezes estão na igreja, ou está no meio de um culto, na hora que inicia a palavra de Deus, eles levantam. Eu não sei o porquê. Eles mudam totalmente o contexto de um momento tão importante. Eles estão ali pensando em outra coisa, estão ali porque foram para um encontro. Não foi com o objetivo único e exclusivo de adorar a Deus através de ouvir a sua palavra. Talvez nós temos mudado muito a maneira de expressar o culto ao nosso Deus, celebrar essa grandeza de Deus, essa criação de Deus, celebrar e sermos gratos a Deus através do nosso culto, das nossas canções e de ouvir a palavra, reconhecendo o que Deus fez por nós na cruz do Calvário. E às vezes nós mudamos então. Às vezes nós deixamos para corrigir os nossos filhos na igreja. Levantamos, preparamos para ir para a igreja e chega lá na igreja e deixa para que as professoras da EBD eduquem os nossos filhos e ensinem eles a ficar quietinhos. Mas nós não saímos de casa e preparamos nossos filhos, nós vamos para a EBD, lá para aprender a palavra de Deus, para cantar, para orar e receber algo do Senhor. Eu nunca me esqueci de uma das vezes
uma das minhas filhas, todas as vezes que terminava o louvor e o pastor lia o texto, quando ele começava a pregar, uma das minhas meninas levantava, ela estava pequenininha, e dizia assim: eu queria ir ao banheiro. Todas as vezes eu desci com ela e lá dei nela umas varadas. Nunca mais ela se levantou no momento do culto, no momento da palavra. Talvez nós somos culpados da maneira que nós vamos para o culto, da maneira que nós expressamos a nossa adoração ali no templo e também da maneira que ensinamos os nossos filhos. Isto provoca a ira de Deus. Nós chegamos na igreja, sentamos de qualquer maneira. Levantamos na hora em que queremos levantar. Nós não temos um momento especial. Nós não temos um momento a sós com Deus, nem na própria igreja em que nós reunimos naquele salão. E quando saímos dali, nós não saímos para adorar. Com a nossa vida e com o nosso estilo de vida. E nós precisamos, então, meus queridos, a termos consciência, um certo cuidado com aquilo que se refere, tudo aquilo que se refere a Deus. Nós devemos nos tratar com temor e temor. Uma vez uma pessoa disse assim: pastor, eu tenho medo de Deus me castigar. Eu falei assim: Deus jamais castiga a quem Ele ama. Jamais Deus vai castigar você porque Ele ama você. E Ele nos ama tanto ao ponto de dar o seu Filho para morrer na cruz, para nos salvar e libertar daquilo que Ele odeia, que é o pecado e que alguém vá para o inferno. Deus não castiga ninguém. Temor e tremor que a palavra de Deus fala. Nós devemos ter tremor e temor de Deus. É de fazer algo que a ira de Deus se acenda contra nós. Esta é a verdade. Esta é a realidade, queridos. Quando você sair da sua casa, quando você estiver no trabalho, quando você estiver na igreja, seja em que lugar for que você esteja, você tem que ter tremor e temor de ali você está fazendo algo que Deus não está agradando. Este é o momento e esse é o comportamento de qualquer um ser humano. Fazer algo que Deus aprova e que Deus ama e que Deus goste que você faça. Eu queria te fazer uma pergunta. Você, de fato, de verdade, tem a palavra de Deus gravada e cravada no seu coração? Para podermos termos um comportamento não perfeito, que não somos perfeitos, mas temos consciência de que somos pecadores e precisamos cada dia nos libertar daquilo que não agrada ao Senhor e daquilo que provoca a ira de Deus. Vamos fazer um exame da verdade de Deus, escrita no nosso coração. Faça um exame aí agora. Será que a palavra de Deus está escrita no seu coração? É uma pergunta e um desafio que eu faço a você nesta manhã.
tenha zelo e tenha cuidado. E peça sabedoria ao Senhor. Eu quero orar com você neste momento, para que Deus nos perdoe e nos ajude a termos comportamentos que agradam ao Senhor e que não provoque a ira de Deus. Que Deus não se acenda a sua ira contra aquilo que Ele não queria que fosse feito. Que Deus não se ire contra a sua maneira de cultuar o Senhor. Que Deus não se ira por causa da injustiça que muitas das vezes você pratique. Que Deus é justo e tenha misericórdia para que você não seja injusto da maneira que você trate os ensinamentos do Senhor que você tem recebido. Vamos orar junto. Deus e Pai, nós te adoramos porque o Senhor é um Deus justo, mas o Senhor é amor. Nós te louvamos, Pai, porque o Senhor tem nos perdoado e nos perdoará sempre, quando de fato e verdade há em nós um instinto, um desejo de praticarmos a verdade. Mas nós pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude, nos liberte de tudo aquilo que nos leva a provocarmos a ira do Senhor, Pai. Manifesta nesse momento e visita a todos que está conosco interagindo nesta manhã, nesse estudo e nessa palavra desta EBD. Que o Senhor abençoe e dê sabedoria, dê unção e ajuda-nos, ó Pai. Ao sairmos deste lugar, ao estarmos no trabalho com a família e com quem quer que seja, o Senhor seja louvado através das atitudes e das palavras. Faça isto na vida de cada um, na vida de todas as famílias aqui, na vida dos jovens, das crianças dessa igreja, na vida da família pastoral desta igreja, Pai. Dá-nos, ó Deus, algo especial e novo para vivermos daqui para frente. Oramos, Deus, e invocamos as Tuas bênçãos e te pedimos, Pai, essa unção, no nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. A tua palavra, a tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. A tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, nós estamos encerrando o nosso culto. Que o Senhor Jesus te abençoe, que te dê um almoço maravilhoso, uma tarde abençoada. E eu quero te convidar para estar no nosso culto presencial às 19 horas. Vá para o culto. Nós estamos viajando, a família pastoral,
mas hoje será um culto abençoadíssimo. Eu quero convidá-lo para que você possa estar lá. Então, às 19 horas, vá, leve a sua família e será um culto abençoado. Vamos orar mais uma vez e que o Senhor Jesus te abençoe. Deus, muito obrigado por essa manhã tão maravilhosa, por tua palavra que foi pregada, pelos louvores cantados, que agora o Senhor nos abençoe, nos dê um almoço maravilhoso, uma tarde tranquila, prepara o nosso coração para logo mais à noite adorarmos ao Senhor, que a tua bênção esteja sobre nós, sobre cada uma família da Igreja da Barra, sobre todos que agora participam no culto com a gente. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém e amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.